Bom dia, pessoal. Na matéria de hoje, a gente vai recordar um pouco do oitavo ano. Um detalhe é que ano passado a gente viu isso em 3 aulas. A gente vai ver nessa única aula que a gente viu ano passado em 3 aulas. Uma evolução aí já bastante grande para vocês. Então nós vamos relembrar uma matéria que vocês gostavam muito. Produtos notáveis. Que são os produtos notáveis? Produtos notáveis a gente vai ter vários exemplos. A gente pode ter ao quadrado e ao cubo, que é o que a gente mais trabalhava. Mas é na multiplicação de soma de fatores ou subtração de fatores. A gente não trabalhava com multiplicação e divisão de quadrados e de cubos. Então, no caso, a gente tinha quadrado da soma de 2 termos. Como era que se fazia o quadrado da soma de 2 termos? Esse termo está elevado a 2, então ele se multiplica 2 vezes. A mais B vezes A mais B. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Então a gente teria A2 mais 2AB mais B ao quadrado. Esse exemplo a gente via muito de 2 fatores, quadrado da soma de 2 fatores, e com números para recordar. 3x mais 1 vezes 3x mais 1. 3x vezes 3x, 9x2. 3x vezes 1, 3x. 1 vezes 3x, 3x. E 1 vezes 1, 1. 9x2. Somos monômios com partes semelhantes, 6x mais 1. No 9º ano eu não quero mais isso de vocês. Essa multiplicação do produto notável. Vocês têm que saber a pronúncia para não precisar fazer isso aqui. Eu já quero daqui esse resultado. De que maneira? O quadrado do primeiro, quando eu digo quadrado do primeiro, é o quadrado do primeiro fator. 3x elevado a 2. O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro fator? 3x. 3x elevado a 2, 9x2. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se eu estou falando que é mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, é mais 2 vezes 3x vezes 1. 2 vezes 3x, 6x, vezes 1, 6. 6x. Mais o quadrado do segundo. Quando eu falo mais o quadrado do segundo, é o quadrado do segundo fator. Mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, esse passo a passo que a gente fez aqui para relembrar, não quero mais isso não. Eu quero aqui já. Chegou aqui, eu já sei aplicar isso aqui, porque eu sei que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Isso vale tanto para quadrado da soma, quanto quadrado da diferença. Então, eu já sei que mudou o sinal, mudou a definição? Não. Então, é o quadrado do primeiro, A elevado a 2. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes A vezes menos B. Menos 2AB. Mais o quadrado do segundo. Mais menos B ao quadrado. Mais B elevado a 2. Tá aqui. Não vai fazer mais aquele passo a passo. Então, 2 menos C elevado a 2. Quadrado do primeiro, 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2 vezes menos C. Menos 4C. Quadrado do segundo. Menos C ao quadrado mais C ao quadrado. Por que eu não posso mais fazer aquele passo a passo? Porque a gente vai trabalhar com simplificação. No momento que eu trabalho com simplificação, eu não posso estar perdendo tempo fazendo todo esse passo, não. Eu já tenho que partir daqui. Porque na simplificação, eu vou ter que juntar produtos notáveis. Então, se eu for fazer passo a passo de cada quadrado da soma, de cada quadrado da diferença, eu vou precisar de muito espaço e vou perder muito tempo. Eu já tenho que vir para o resultado direto. E o outro passo que a gente vai ver, além do quadrado da soma e quadrado da diferença, é o produto da soma pela diferença.
Sempre que eles eram iguais, a gente sabia que era o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por quê? A vezes A elevado a 2, A vezes menos B, menos AB, B vezes A mais AB, B vezes menos B, menos B ao quadrado. Menos AB mais AB se cancela por serem iguais, A2 menos B2, ou seja, no produto da soma pela diferença de dois termos ou no produto da diferença pela soma de dois termos iguais ou ditos semelhantes, como é que vai ser a regra? Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nesse caso aqui, de forma direta, vai ser o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo, x2. É isso que vai ter que ser aplicado sempre. Produto, dois fatores. São semelhantes, YZ, YZ. Diferença entre eles, sinais. Então, é o produto da diferença pela soma. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Não preciso do cálculo. Eu vou entender que você já sabe. Já sabe de onde? Porque decorou? Não, porque do ano passado nós passamos pelo menos 3 meses vendo essa matéria. Que a gente começou a ver isso no final de polinômios. Para entender essa parte da multiplicação dos fatores, a gente estava vendo isso no final do segundo bimestre. Então, por acaso, vocês vão ter que lembrar dessa matéria, mas não da maneira como a gente fazia, de fator por fator, mas da maneira direta, pelas definições. Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado da soma, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo menos quadrado do segundo. Quadrado da diferença, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Agora a gente vai lembrar assim, vai trabalhar assim. Então hoje a gente vai fazer agora o quê? Lembrou desses 3 tópicos de conteúdo que levava 3 aulas? Agora a gente vai fazer o quê? Simplificação. Na simplificação eu vou usar os 3 conceitos numa só equação. Então eu preciso disso de forma rápida. Vamos fazer algumas atividades? Vamos simplificar algumas expressões utilizando os conhecimentos agora lembrados, né? Adquiridos, lembrados. Lembrando que eu quero de forma direta. Então eu tenho aqui quadrado da soma. Quadrado do primeiro, 9x2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3x vezes 1. 2 vezes 3x, 6x, vezes 1 mais 6x, mais o quadrado do segundo, mais 1. Então, esse fator, aqui o cálculo dele, de forma direta, mais 4x vezes menos 2. Multiplicação, na multiplicação, coeficiente por coeficiente. 4 vezes 2, 8. X não tem fator semelhante, repete. E esse menos, vem para cá. Então, eu tenho agora mais menos 8x. Mais com menos é menos. Então, eu tenho 9x2 mais 6x mais 1 menos 8x. Quais são as partes semelhantes? 6x menos 8x. É quem eu posso somar ou subtrair, no caso. 9x2, 6x menos 8x menos 2x mais 1. E aqui está o resultado da equação. Lembrando, se eu tivesse que fazer isso aqui termo a termo, eu ia tomar muito mais tempo e mais espaço. E é o que a gente geralmente não tem, tá certo? Então, a gente precisa adquirir um raciocínio rápido. Para adquirir esse raciocínio rápido, vocês têm que começar a treinar essa parte aqui, sem fazer o uso da multiplicação fator por fator, e sim da maneira definitiva, de como? Da definição. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu só utilizei o conceito de soma. E o sinal que vinha depois também era soma. Se o sinal que vier depois, antes de um parênteses, for o de menos, ele vai mudar o resultado. O resultado, no caso dos parênteses. Nesse caso aqui, eu tenho 2x mais 3y ao quadrado, menos 3x mais 2y ao quadrado. Então, eu vou fazer esse cálculo,
Porém, eu tenho um menos aqui. Então, esse menos vai mudar o sinal do resultado. Quadrado do primeiro, 4x2. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. xy. Mais quadrado do segundo, 9y2. Sinal de menos, então ele vai mudar todos os outros sinais. Menos, quadrado do primeiro, 9x2. Se não tivesse esse menos aqui, isso aqui seria positivo. Como eu tenho a presença dele, já tornou o 9x2 negativo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. 12xy. Agora, esse menos modifica só o sinal do primeiro fator? Não, modifica todos os fatores. Então, em vez de ser mais 12xy, vai ser também menos 12xy. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, mais 4y2. O que é que vai acontecer com esse sinal de mais? Dessa equação vai mudar por causa desse menos. Então, aqui vai ser menos. Aí agora você vai juntar as partes que tem o quê? Parte literal semelhante. 4x2 menos 9x2 menos 5x2. 12xy menos 12xy cancela. 9y2 menos 4y2 mais 5y2. E aqui eu não posso juntar essas partes, é soma. Soma de monômios com parte literal diferente. Não se soma isso, termina desse jeito. Nesse caso aqui eu tenho 3 fatores. Aqui é uma soma, aqui é uma soma, porém essa soma está com sinal de menos. Por ela estar com sinal de menos, vai mudar os sinais desse resultado. Então aqui o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O coeficiente, quando não tem um número escrito aqui, é 1. Então, é 2 vezes 1 vezes 3, que é 6. 6 que letras? A e B. 6AB. Mais o quadrado do segundo termo. 3B elevado a 2, 9B2. Menos, começar o menos trabalhar agora, mudando os sinais. Quadrado do primeiro, 25A elevado a 2. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui seria 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. Mais 20AB. Por ter o menos, menos 20AB. Mais o quadrado do segundo, mais 4B2. Por aqui ser menos, menos 4B2. Menos 2B ao quadrado dá o que? Menos vezes menos mais 2B vezes 2B, 4B2. Então, isso aqui fica positivo, 4B2. Por ter um sinal de menos aqui fora, vai mudar o sinal dele. Então, vai ficar menos 4B elevado a 2. Vocês estão observando que eu estou fazendo isso aqui de maneira direta. Eu não estou repetindo. Fiz o primeiro, repeti o segundo, repeti o terceiro. Aí depois, repito o primeiro, resolvo o segundo, repito o terceiro. Depois, repetir o primeiro, o segundo, aí que eu vou resolver o terceiro para depois juntar todos. Não. A partir desse ano, esse passo a passo foi embora. Você vem de maneira direta fazendo todas. Tá certo? E aplicando tudo, já junto todas as teorias. A2 menos 25A2 menos 24A2. 6AB menos 20AB menos 14AB. Mais 9B2 menos 4B2 menos 4B2. 9 menos 4, 5. 5 menos 4, 1. 1B2 mais B2. Normalmente isso aqui tomaria do caderno de vocês 10 linhas. Em média 10 linhas. No caso agora, tomando 2. Se possível for você reconhecer que esses termos aqui são semelhantes e fizer o cálculo direto, aqui me dá a resposta, eu não vou reclamar. Tem algumas partes que eu não vou pedir o cálculo, eu vou pedir somente o resultado, tá certo?
Nesse caso aqui, eu estava vendo produto da soma, soma dos quadrados e diferença dos quadrados. Agora, eu tenho aqui, ó, diferença do quadrado, produto da soma e a soma dos quadrados. Então, eu tenho os 3 fatores que a gente estudou numa equação só. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Mas aqui é um menos. Então, embora eu diga mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais vezes menos, é menos. O sinal aqui vai ser negativo. Mais o quadrado do segundo. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Esse menos vai mudar o sinal daqui. Que fator é esse aqui que a gente viu? Produto da soma pela diferença, ou no caso, produto da diferença pela soma, porque a ordem dos fatores não vai alterar a multiplicação. Então, quando eu tenho produto de uma soma por uma diferença e os termos são semelhantes, x e x, 2 e 2, como é que é a definição? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, x2, menos o quadrado do segundo, menos 4. Eu tenho um menos aqui, então esse menos muda isso. Já mudou o sinal de x2 e agora vai mudar quem? O sinal do menos 4, vai ficar mais 4. Menos quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, seria mais 2x, pela presença do menos 2x, e o quadrado do segundo, mais 1, pela presença do menos 1. x2 menos x2 se cancela, só resta 1 menos x2. Menos 6x menos 2x menos 8x. Mais 9 mais 4 menos 1. 9 e 4, 13. Menos 1, 12. Mais 12. Como eu disse a vocês, a partir de agora, em uma linha, você resolve a equação. A simplificação das equações. Mas para isso, vocês têm que começar a fazer. Para ir se acostumando. Y menos 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se tem um sinal de menos, vai ser menos. 2 vezes y, 2y vezes 3, menos 6y. Mais o quadrado do segundo, mais 9. O menos vai mudar o resultado disso. Então, vou fazer eles sem os sinais. Isso é uma técnica que você pode fazer para você não confundir os sinais no final. 3y ao quadrado, 9y2. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3y, 6y, vezes 2, 12. Seria mais 12. Vou escrever sem o sinal, porque eu já sei que ele vai mudar. E o quadrado do segundo, 4. No final eu saio só colocando os sinais. Posso fazer isso também. Mais 2 vezes, esse 2 vai multiplicar o resultado do produto da soma pela diferença de 2 termos. Produto do primeiro pelo produto do segundo. Termos semelhantes, sinais diferentes. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 2y2. Menos o quadrado do segundo seria 16. Como 16 está multiplicado por 2, porque esse 2 está multiplicando esse resultado, então vai ser menos 32. Definir a equação que eu vou trabalhar. Juntar as partes semelhantes. y2 menos 9y2 mais 2y2. Y menos 9 dá menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6y2. Menos 6y, menos 12y, e não tem mais nenhum y para trabalhar. Então, eu tenho menos 6, menos 12, menos 18y. Quem sobrou? Mais 9, menos 4, menos 32. 9 menos 4, 5. 5 menos 32, vou ter menos 27. Toda a minha equação, ela está negativa como resultado.
sem problema. O que a gente viu foi simplificação usando os nossos conhecimentos relembrados do ano passado. Vamos ver só mais 2 simplificações e aí eu quero que vocês façam as atividades que para vocês pode parecer muito. São 3 folhas, são 3 páginas de atividade. Um é só quadrado da soma, o outro é só quadrado da diferença e o outro é produto da soma pela diferença. Porém, eu quero que vocês façam de maneira direta, eu não quero todos os cálculos, mas eu não quero que vá lá atrás do livro pegar a resposta. Então, vocês vão fazer somente as questões de simplificação. Então, nesse caso, eu vou querer as minhas respostas desse jeito aqui. Se você for lá atrás do livro, só vai ter isso aqui. Como eu quero que simplifique, eu preciso desse cálculo de onde partiu a simplificação. Então, vocês vão ter que fazer essa parte aqui. Essa parte, se eu ver que não tem nexo com essa, eu vou saber que vocês inventaram. Então, não preciso de resposta inventada. Preciso que vocês façam o cálculo. Mas que cálculo de maneira direta? Do jeito que eu estou pedindo. Não quero o passo a passo do fator. Não quero também só a resposta, que isso eu consigo olhar no meu livro também, igual de vocês. Eu preciso saber de onde surgiu a simplificação. Presta atenção que vocês sabem que eu presto atenção em cada sinalzinho, em cada detalhe. Tá? Isso não mudou, nem vai mudar. Estou de olho em vocês. Pessoal, nesse caso aqui, a gente estava vendo todos os fatores. Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. Até o exercício 5. Nesse caso aqui do sexto, além disso, eu tenho um fator multiplicativo pelos 2. Então, esse fator vai multiplicar o resultado já dos fatores quando é elevado ao quadrado. Então, no caso, eu tenho 4 vezes quadrado do primeiro, 4y2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4y, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ser multiplicado por 4. Eu poderia ter feito aqui direto? Não. Sempre vai ser primeiro quem está aqui, nos parênteses. E os parênteses estão elevados a uma potência. Então, eu tinha que primeiro fazer essa parte para depois o resultado fazer minha multiplicação. Menos 2 vezes quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 12y, mais o quadrado do segundo. Mais, esse está simples. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora eu trabalho esse resultado. 4 vezes 4y2, 16y2, mais 16y, mais 4. O fator multiplicativo externo vai multiplicar cada um dos fatores dentro do parênteses. Não pode esquecer isso. Menos, se é menos, todos eles que são mais vão ficar negativos. 2 vezes 9, menos 18y2, 2 vezes 12, menos 24y, e 2 vezes 4, menos o 8. Esse mais não modifica sinal nenhum. Então, é só repetir. Mais y2, mais 10y, mais 25. Então, nesse caso, eu tenho 16y2, menos 18y2, mais y2. 16 menos 18, menos 2, menos 2 mais y, menos y2. 16y, menos 24y, mais 10y. 16 menos 24 vai dar menos 8, menos 8 mais 10, 2. 2y. E por último, mais 4, menos 8. Mais 4, menos 8, menos 4. Menos 4, mais 25, mais 21. Mesmo com o fator multiplicativo, o máximo que você ganhou foi uma linha. Então, eu quero sempre de maneira direta. Eu quero pela definição. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro do segundo, quadrado do segundo. Lembra que eu vou querer pela definição. Nesse caso aqui, eu estava utilizando somente uma letra. Agora eu vou trabalhar com 2. Não tem tanta diferença assim, não. Quadrado do primeiro, 9. A2, x2. O que mudou foi isso. Porque agora eu tenho que elevar as duas letras ao mesmo tempo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo.
O primeiro e o segundo são a mesma letra. Então, multiplicação das potências, mesmas bases. Repete a base, são os expoentes. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Que é menos, repete o menos. AX vezes A2x. Mais o quadrado do segundo, mais A2. Se eu estou trabalhando com duas letras no primeiro termo, quando eu vou multiplicar, eu tenho que multiplicar os expoentes das duas letras. Se eu vou elevar, eu tenho que elevar os expoentes das duas letras. Essa é a diferença, a única diferença do que a gente estava resolvendo. Menos, vai mudar esses sinais aqui, todos vão ficar negativos. Então, o quadrado do primeiro, 9A2, vai ficar menos 9A2. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Pela presença desse menos, menos 12. A vezes AX, A2x. E o quadrado do segundo? 4A2x2. Porém, aqui eu tenho um menos, aqui também vai ser menos. Agora, juntando os termos, 9A2x2 menos 4A2x2, 5A2x2. Menos 6A2x, menos 12A2x, menos 18A2x. E A2 menos 9A2, menos 8A2. Observa que o resultado seguiu uma linha de raciocínio coerente. Qual a coerência? Dos expoentes. O primeiro termo tem os maiores expoentes, o segundo termo diminuiu o expoente e o terceiro termo continua diminuindo. Inclusive no terceiro termo diminuiu letra e número. Então quando você for organizar, vai ficar sempre nessa sequência, do maior expoente para o menor. Se eu vou perdendo o expoente, ele vai ficando no seguinte, perdendo posição. Se eu perco a letra também, vai perdendo, continuando posição, para ficar em ordem. Produtos notáveis seguem ordens. Que ordem? A partir do maior expoente para o menor expoente. Qual foi que a gente viu hoje? Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. O quadrado da soma e da diferença segue a mesma definição. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, respeitando o sinal, se de mais ou se de menos, mais o quadrado do segundo. E quando for produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, porque é a mesma coisa, tratando de produto, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. De que maneira que eu quero? Que eu acabei de falar para vocês, eu quero por definição e a resposta. Eu não quero a multiplicação dos fatores, que eu não estou mais no 8º ano, e eu não quero a resposta lá de trás, porque isso eu tenho. Eu quero definição e daí a resposta. Se eu comparar e ver que não tem nada a ver, eu vou saber que você não fez nada. Tá? Então, em matemática a gente não inventa, a gente comprova os resultados, tá certo? Façam todas as atividades, principalmente as questões de simplificação, que é as que me interessam. Em cada uma das páginas tem a questão de simplificação, é as que eu vou querer. Tá? Então, basicamente, vocês têm 3 questões com alguns itens para fazer. Itens de AE ou AF, alguma coisa assim. Mas são nesse estilo. Então, a gente resolveu 7 itens de simplificação. Espero que vocês não tenham dúvida. Se tiver, manda para mim que a gente tira na próxima aula, tá? Até a próxima.